Estava, pois, perto a festa dos pães sem fermento, chamado a Páscoa. E os principais dos sacerdotes e os escribas andavam procurando como o matariam, porque temiam o povo. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. Ele foi e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães de como lhe entregaria. Então, quando foi que Satanás entrou em Judas? E por que Satanás entrou em Judas? Judas, ele era um ladrão. E ladrão, obviamente, quer dinheiro. Então, Satanás trabalhava nessa área na vida de Judas. Ele ficava lá na cabeça de Judas colocando esses pensamentos de roubar, esses pensamentos de dinheiro, essa vontade de ter dinheiro. E ele conseguia saciar essa vontade roubando. Então, esse era o pecado de Judas. E quando estava na ceia, está escrito que Satanás colocou no coração de Judas de ele trair Yahushua. E quando Yahushua disse que haveria um traidor lá no meio deles, um dos discípulos de Yahushua perguntou para o que estava do lado de Yahushua quem seria o traidor. E Yahushua falou: aquele a quem eu der o bocado molhado, este é o que me trai. E aí Yahushua entregou para Judas. E na hora que ele pega o bocado e come, nessa hora Satanás entra e aí vai lá fazer essa obra de trair Yahushua. É por isso que não é para você ficar ouvindo o pensamento. Satanás vai ficar falando na sua cabeça por meio dos pensamentos. E se você ficar conversando com ele, ouvindo pensamentos, ele vai te convencer a desistir. Ele vai te convencer a negar o nome de Yahushua. Ele vai colocar algum empecilho, medo, amor a alguém, amor ao mundo. Ele vai usar alguma ferramenta, alguma forma de te enganar, mas ele vai vir pelos pensamentos. Então não é para você ficar pensando em nada desse mundo, não é para você deixar sua mente nas coisas desse mundo, voando por aí. É para você estar com a mente nas coisas de Deus, na palavra de Deus, nas promessas de Deus. Então esteja constantemente orando. E lembre-se, o nome do filho é Yahushua Hamashiach. Esse é o verdadeiro nome. E aproveitando para falar que aquele era o pecado de Judas, muitas das torturas que vai acontecer na tribulação vai ser referente ao pecado que fez a pessoa ficar. Os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro. E ele concordou, assim buscava oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. Chegou, porém, o dia dos pães sem fermento, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhe disseram: onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrardes, e direis ao pai de família da casa: o mestre te diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado. Aí fazei preparativos. Então veja aqui um homem andando com um cântaro cheio de água. Esse homem estava com a palavra de Deus. Era para vocês encontrar um homem que verdadeiramente tinha a palavra de Deus, mas onde está esse homem? Todos estão corrompidos por Satanás, pois todos aprenderam na teologia, a qual é a doutrina de Satanás. Convinhesse que vocês viessem aqui para a palavra de Deus, ler a palavra e receber o Espírito Santo e ser obediente, mas preferiram correr atrás dessas doutrinas de demônio, essas coisas que vêm através da teologia, onde cada um tem a sua interpretação particular, causando assim confusão. Por isso que a Bíblia chama de Babilônia, porque é uma confusão, uma bagunça, esse sistema religioso, o qual vocês pertenciam. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito. Assim prepararam a Páscoa. E chegando a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comereis mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Então, tomando o cálice e havendo dado graças, disse: tomai-o e partiu entre vós.
Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Então, tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Esse cálice aqui, ó, que ia evitar de vocês estar dando as suas vidas por amor a Ele. Ele já tinha pagado essa dívida. Bastasse agora obedecê-lo, porque Ele nos abriu a porta da salvação, nos dando o Espírito Santo. Mas como você não se aproveitou desse cálice aqui, desse Novo Testamento, agora você vai ter que dar a sua vida, vai ter que pagar a dívida. Vai ter que morrer da mesma forma que ele morreu por todos nós. Só que agora é você que morrerá dessa forma por amor a ele. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E na verdade o Filho do Homem vai, segundo o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem é traído. Então, assim como ai daquele homem que traiu Yahushua, que no caso foi o Judas, ai daquela pessoa que negar o nome dele, porque vai ser lançado no lago de fogo, e ali arderá para sempre por toda a eternidade. Então não queira ir para lá. Coloque no seu coração o firme propósito de não negar o nome dele, de estar aqui para ser salvo, conseguir a salvação, e ali alcançará o descanso eterno. Começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isto. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E eles lhe disse: Os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim, antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Então, quando você estava no meio dos malfeitores, os falsos profetas, você via eles agindo assim? Os grandes servindo as pessoas? Não, você viu o contrário, você viu os menorzinhos lá servindo a mesa, dando o dízimo, dando as coisas que eles pediam para eles se servir a si mesmo. Eles não faziam como o mestre falou, porque eles não serviam a Yahushua, eles serviam ao pai deles, Satanás. E também, muitas das pessoas que ficaram para a tribulação eram pessoas que estavam um pouco mais atentas. Viram que nas sinagogas está o falso profeta, que Deus não habita naquele local, mas que ali tinha o espírito da mentira. E essas pessoas ficavam em casa lendo a Bíblia. Porém, elas continuavam bebendo do mesmo espírito, porque elas ficavam ouvindo no YouTube outros falsos profetas. Não ouviam mais nas quatro paredes, mas ouviam em casa, nos celulares e no computador. Ficavam ouvindo no YouTube esses falsos profetas. E esses falsos profetas, eles não tinham o Espírito de Deus, eles tinham o Espírito do mundo. E por vocês ouvirem eles, acabava que vocês bebiam do mesmo Espírito, o Espírito do erro, o Espírito da mentira. Porque nenhum deles falava a palavra de Deus. Eles falavam de Deus, mas a palavra de Deus eles não falavam. E era a palavra de Deus que ia salvar as suas vidas. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. E eu vos ordeno o reino, como meu Pai me ordenou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vós assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. No reino de Deus, Deus não vai dar mais coisas para quem obedeceu mais, para quem fez mais obras. Não, o salário vai ser exatamente o mesmo, ser salvo. No caso de eles estarem aqui julgando as 12 tribos, é a palavra aqui, ó, quando eles estavam levando o reino de Deus às pessoas. Ali estava sendo o julgamento. Da mesma forma para nós aqui agora. Quando você lê a palavra de Deus aqui, você está sendo julgada pela palavra de Deus que foi dita por eles. E como você se corrige e se torna obediente, pois viu agora o que é para fazer, pois está escrito aqui na palavra de Deus, assim já foi julgada e absolvida da culpa. Mas quando acontecer o grande tribunal do trono branco,
Aí lá vai se abrir esses livros da palavra de Deus. E ali as pessoas que nunca leram, as pessoas que não quiseram dar atenção, e a partir da palavra de Deus, Deus vai julgar elas, porque na palavra de Deus estava tudo o que era e o que não era para fazer. E se tivessem lido, se atentado, tinham se corrigido e tinham saído da condenação eterna. Mas ficaram preocupados com a vida na terra, com os deleitos cotidianos nessa terra. Ficaram preocupados mais com sua carne do que com a sua alma. E agora onde está a carne agora? A carne foi para o pó, mas a sua alma ficou. Para onde vai agora a alma? Porque não se consertou, não se limpou com a palavra de Deus. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Então, isso que Satanás pediu para fazer com Pedro, mas o Senhor orou por ele, é isso que Satanás vai fazer com vocês aqui. Eles vão ficar cirandando, que quer dizer o quê? Eles vão ficar aí na sua cabeça, tentando te convencer a negar o nome de Yahushua, a desistir. É por isso que não é para você ficar pensando, é para você estar orando e pensando na palavra de Deus. Não deixe sua mente sozinha pensando por conta própria, porque ali não vai ser você pensando, é Satanás falando na sua cabeça. Esteja constantemente meditando na palavra de Deus, orando com Deus, meditando nas promessas, meditando no que está sendo dito no canal Azeite na Lâmpada. E se tiver alguém aí com você, fale coisas a respeito do reino. E também quero alertar vocês que Satanás não vai vir somente por meio de pensamentos tentar convencer vocês a desistirem. Ele também pode usar outra pessoa para vir com esse assunto. E se você não estiver atento, você vai acabar entrando nesse assunto. E assim você vai estar se contaminando com a desistência. Então, quando alguém vier com esse tipo de assunto, você manda essa pessoa calar a boca e não vir com esses assuntos. Falem o contrário, falem que vocês vão conseguir. Se contaminem com a vitória, não com a derrota. E sempre fortaleça um ao outro em relação a dar a vida, em relação às promessas e em relação a tudo que está sendo dito aqui no canal. Não fique com a mente dispersa. E lembre-se, se porventura alguma das crianças que vocês têm não subiu no arrebatamento, foi porque não ensinaram a palavra de Deus. E uma criança que já abriu o entendimento, Deus já não vê como criança, vê como uma alma que também precisa ser salva e precisa ser purificada do entendimento de Satanás. E como essa criança não aprendeu o caminho, ficou no entendimento terreno, foi por esse motivo que ela ficou, porque ela também era uma desobediente. Então, é para ensinar também tudo que está sendo dito aqui no canal Azeite na Lâmpada para essa criança também. Faça ela prestar atenção, faça ela entender também, faça ela também colocar no coração tudo que está sendo dito aqui. Que se assim se acontecer com ela, ela também vai conseguir dar a vida dela e também não vai negar o nome de Yahushua. Não deixe as crianças de lado para elas não pagar com o erro de vocês. Cuida das crianças também. Todo mundo é importante. Todo mundo que vai estar para a salvação é importante. As crianças são importantes. E embora para nós seja criança, para Deus não é. Então não trate como uma criança. Trate como uma adulta espiritual. Ela vai ter que se alimentar desse canal também. Ela vai ter que se alimentar da palavra. E ela vai ter que dar a vida também. E se ela tiver tudo o que está sendo dito aqui no canal no coração dela, ela vai conseguir também. E ele lhes disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: Digo-te, Pedro, que não cantarás hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. E disse-lhes: Então, quando Pedro falou que daria a vida por Yahushua, ele falou ali por ele mesmo. E uma pessoa não tem esse poder de dar a sua vida por outro. O medo vem, domina ela e ela não consegue. Então, por isso que você vai precisar se encher do entendimento do canal Azeite na Lâmpada, da palavra de Deus e das promessas, porque o que vai te suster nessas palavras de dar a vida é a palavra de Deus, é o entendimento de dar a vida, é as promessas, é isso que vai fazer vocês se manterem firmes como uma rocha e o inimigo não vai conseguir derrubar vocês.
Então é por isso que é para vocês estarem preparados. E para estarem preparados, vocês vão ter que levar um tempo ouvindo o canal Azeite na Lâmpada e o Espírito Santo ministra, lendo a palavra e também falando as promessas de Deus e meditando nelas, porque essas coisas que vão te deixar firmes. E lembre-se, traga as crianças também. O nome do filho é Yahushua, não é Jesus. Jesus é o nome de Satanás. Traga as crianças para estarem com vocês também e mantenham-se firmes na obediência de estar constantemente se alimentando do que está sendo dito aqui. E lembre-se da armadilha que eles vão fazer em relação aos óculos de realidade virtual, o qual vai ser a última catada de Satanás para tentar enganar vocês, fazendo com que vocês vivam uma vida e tenham prazer nessa carne. E assim estarão negando o nome de Yahushua. Então, quando vocês se encontrarem nessa situação, lembre-se, eu estava sendo torturado, agora eu estou aqui num lugar paradisíaco, ou eu estou num jogo de terror. É quando vocês entenderem isso, captarem isso lá dentro do jogo, vocês não vão jogar, vão ficar parado ou se esconder em algum lugar e esperar o corpo de vocês morrerem para serem salvos. E quando vocês saírem para se entregar para morrer, vocês têm que entender uma coisa: eles vão criar armadilhas. Em uma das capturas, eles vão capturar vocês e na hora de eles levar vocês para o local, eles vão deixar um jeito fácil de você fugir. E aí quem fugir, eles vai deixar de propósito fugir e depois eles só vão matar e assim perderá a salvação. E quando estiver também no local sendo torturado, eles vão deixar também uma maneira fácil da pessoa fugir. E se fugir, também negou o nome de Yahushua. E Yahushua, ele não fugiu quando ele foi se entregar para morrer por todos nós. Quando ele estava sendo torturado, ele também não fugiu. Em nenhum momento ele fugiu da morte. Ele foi assim como o Pai ordenou que ele fosse. Ele sabia tudo o que ia acontecer com ele e ele foi. E Deus o susteve. Então, da mesma forma, é você. Só que dessa vez por ele. Que no caso é por sua alma também. Então, o que acontece? Não é para fugir, não é para correr, não é para revidar, não é para xingar. É para você ir calado e esteja constantemente meditando na palavra de Deus até você passar pela prova e vencer. Você vai vencer. Porque a palavra de Deus diz assim: e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé é o entendimento. E o entendimento que vai fazer você vencer Satanás é esse o qual você está recebendo aqui. Então essa é a sua vitória que vai vencer o mundo. É essa fé de entregar a sua vida e morrer por Yahushua Hamashia, o verdadeiro nome do Filho. E disse-lhes: quando vos mandei sem bolsa, sem alforge e sem alparcas, faltou-vos porventura alguma coisa? E eles responderam: nada. Disse-lhes, pois: mas agora, aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforge. O que não tem espada, venda a sua capa e compre-a. Porque vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito, e com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. Então agora a espada que você vai comprar é estar aqui no canal Azeite na Lâmpada se enchendo da palavra de Deus, porque ela é a espada que vence o inimigo. E eles disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. E ele lhes disse: basta. Então saindo foi como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegaram àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entrais em tentação. E apartando-se deles cerca de um tiro de pedra, ali pondo-se de joelhos orava. Então veja que Yahushua falou que é para orar, para não entrar em tentação. E depois ele foi orar. Isso porque Yahushua sabia que estava chegando o momento que ele ia se entregar e ia passar por toda aquela aflição que ele passou por nós. Então, da mesma forma, é você agora. É para você estar constantemente orando, porque qual que vai ser a sua tentação? Desistir, negar o nome de Yahushua. Então é por isso que você vai estar orando, para Satanás não vir te convencer a desistir. Vigiai e orai.
Vigiar o quê? Se você está orando. Essa vai ser a sua vigília constante, estar orando. Não deixe Satanás te convencer. Não pense, não escute pensamento. Lembre-se que existe o pensamento e o raciocínio. O pensamento é Satanás falando, é quando a mente fica sozinha pensando nas coisas. Ali é Satanás. O raciocínio é quando é você que quer entender alguma coisa, é quando você está pensando com entendimento. Então, raciocínio é uma coisa, pensamento, quando a mente está voando por aí, é outra coisa, que no caso é Satanás falando, colocando o entendimento dele. Assim que ele colocava o entendimento dele nas pessoas por meio dos pensamentos. Olhava para alguma coisa e daquela coisa que a pessoa via, ele dava algum pensamento em relação ao que a pessoa viu, entrava o entendimento dele na pessoa e ali resultava numa obra. Satanás trabalhava com os 5 sentidos. Ouvia alguém falando alguma coisa, Satanás colocava na cabeça da pessoa, tá falando mal de mim. E aí vinha aquelas coisas e contenda, briga. Então Satanás usava os 5 sentidos e assim, por essas coisas, ele colocava os entendimentos dele nas pessoas e por causa do entendimento dele que ele conseguia controlar as pessoas para fazer elas pecar. Porque quando não tem o entendimento de Satanás na pessoa, Satanás não tem acesso. Aqueles que têm somente o entendimento de Deus, essas pessoas estão invisíveis para Satanás. Ele não consegue ver, não consegue detectar. Aí o que ele fazia? Ele mandava as pessoas carnais para essas pessoas, para fazer tentar elas entrar na conversa delas, para tentar fazer elas conversar sobre o mesmo assunto, se interessar pela mesma coisa. Só que uma pessoa espiritual não dá certo com uma pessoa carnal. Por isso que havia aquela dissensão, pai contra filho e filho contra pai, onde o inimigo do homem seria o da própria casa, porque espiritual e carnal não conseguem viver no mesmo local, porque Satanás vai tentar desviar outra pessoa, mas é claro que ele não consegue. Aqueles que estão firmes na rocha. É mais fácil a pessoa que está firme na rocha trazer o outro. Claro que se ele quiser. Mas muitos não quiseram, porque não quiseram abandonar esse mundo aqui. Tem prazer à iniquidade, não tem prazer à verdade, não tem prazer à palavra de Deus. Mas hoje muitos estão vendo o que a palavra de Deus proporciona, que é a vida eterna. Hoje todos estão vendo o valor que a palavra de Deus tinha, estão correndo atrás da palavra de Deus por todos os lados. Mas agora, se quiser ser salvo, é somente dando a vida. E todos os salvos verdadeiramente também deram as suas vidas, pois não viviam mais nesse mundo, não faziam mais suas vontades, não seguia mais desejo, não seguia mais nada da carne. Só andava como a palavra de Deus nos manda andar, sempre obedientes, sempre fazendo a vontade de Deus e não a nossa. Por isso alcançamos a salvação. Por isso que naquele dia estávamos de pé diante do Filho do Homem, e assim alcançamos o arrebatamento e estamos agora esperando vocês alcançarem a sua salvação também. E assim a casa de nosso Pai estará mais cheia de irmãos. Então saibam que vocês vão conseguir. dizendo: Pai, se queres, faça de mim este cálice. Todavia não faça a minha vontade, mas a tua. Então veja que nessa oração Yahushua falou: Pai, passa de mim esse cálice. Que cálice? Esse de passar por essa aflição de ser torturado. Mas ele disse o quê? Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Então, ainda que você fique orando para Deus não deixar que isso aconteça com você, vai te acontecer. Porque se aconteceu com o filho dele, não vai acontecer com você que desobedeceu a ele, por quê? Vai ter que passar por essa mesma aflição. E assim que você passar por essa aflição e vencer o mundo, você vai receber a salvação, o descanso eterno. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu rosto tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. Então a aflição de Yahushua foi muito grande nessa hora, que ele até orou e se tornou em gotas de sangue. Mas ele tinha que passar por essa aflição. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos, mas achou-os dormindo de tristeza, e disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Orai e vigiai para não entrar em tentação. Esteja sempre orando para Satanás não convencer vocês de desistir. Porque se vocês desistir, ai daquele que desistir e negar o nome do Filho do Homem.
E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chama Judas, ia adiante dele, e chegou-se a Yahushua para o beijar. E Yahushua lhe disse: Judas, com um beijo traz o filho do homem? E vendo os que estavam com ele, o que ia suceder, disse-lhes: Senhor, feriremos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo Yahushua disse: Deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. E disse Yahushua aos principais dos sacerdotes, capitães do templo e anciões, que tinham ido contra ele: Saístes como a um salteador, com espadas e varapaus? Tendo estado todos os dias convosco no templo, não estendestes as mãos contra mim, mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Então Yahushua sempre estava lá falando no templo, e mesmo quando eles pegavam em pedras para apedrejar ele ou precipitar ele de algum lugar, eles não faziam isso, ninguém tinha coragem, porque ali não era a hora, não era a permissão de Deus. Mas agora chegou a hora das trevas. A partir desse momento, era a hora das trevas tentar fazer Yahushua sair da palavra. Por isso que ele foi muito torturado. Batiam nele e faziam de tudo para ver se dali esboçava alguma reação dele, alguma reação carnal. Mas ele se manteve na palavra, mesmo diante a tortura. E quando ele esteve crucificado, escarneciam dele, zombavam dele, falavam um monte de coisa para ver se também esboçava alguma reação carnal e fizesse com que ele saísse da palavra. Mas ele se manteve firme, mesmo ante todas as coisas, ele se manteve firme. Então, da mesma forma, vocês também vão se manter firmes. A palavra de Deus vão segurar os seus corações, porque esse entendimento de dar a vida vai se tornar uma lei para vocês. E não vai deixar vocês negar o nome de Yahushua. Por isso, esteja constantemente falando esse entendimento de dar a sua vida, de entregar a sua vida por amor de Yahushua, de que mesmo sendo torturado você não vai negar o nome de Yahushua. E esteja sempre falando as promessas que vão fortalecer vocês para esse momento. Porque a palavra de Deus diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Com a boca se faz confissão para a salvação, e com o coração se crê para a justiça. Então, prendendo-o, o levaram, e o puseram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido fogo no meio da sala, e assentando-se juntos, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vindo estar assentada ao fogo, pusesse os olhos nele, dizendo: Este também estava com ele. Porém ele negou-o, dizendo: Mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: Tu és também deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente está com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então veja a diferença da palavra do homem e a palavra de Deus. Pois quando Pedro disse que não ia negar o nome de Yahushua, veja ele negando 3 vezes. Porque o homem não tem poder na sua palavra. A palavra do homem é fraca, é falha, é mentirosa. Mas quando Yahushua disse que ele ia negá-lo 3 vezes e que o galo ia cantar, aconteceu, porque a palavra de Deus tem poder para transformar o que ela diz que é para ser. Então, da mesma forma, a palavra de Deus vai segurar os seus corações para que vocês consigam dar a vida e sejam essas pessoas que serão fortes, mesmo ante a tortura, que não vão negar o nome de Yahushua. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. Então Pedro, lembrando-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: Antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Então, na situação de Pedro aqui, ele começou a chorar amargamente, mas ele teve a chance de se redimir com o Senhor e voltar para os caminhos e está salvo. Agora, no caso da tribulação, se você negar o nome de Yahushua uma vez, você chorará amargamente por toda a eternidade queimando. Então, não é para negar o nome de Yahushua. Seja fiel a ele até a morte, e assim receberá a coroa da vida. E os homens que detinham Yahushua zombavam dele, ferindo-o.
e vendando-lhe os olhos, feriram-no no rosto e perguntaram-lhe, dizendo: Profetiza, quem é que te feriu? E outros muitas coisas diziam contra ele, blasfemando. Aqui eram os demônios nas pessoas que estavam batendo nele, zombando nele, tentando de alguma forma fazer ele sair da palavra. Mas nenhum deles conseguiu. E nenhum deles vai fazer você desistir. Nenhum deles vai fazer você negar o nome de Yahushua, pois você traz consigo as palavras de Deus, as promessas de Deus e o entendimento de dar a sua vida. E essa é a sua vitória, a sua fé. E essa fé te fará vencer o mundo e alcançar a vida eterna, junto de nosso Pai. E aqui estamos nós esperando vocês chegarem também. E logo que foi dia, ajuntaram-se os anciões do povo e os principais dos sacerdotes e os escribas, e o conduziram ao seu concílio e lhe perguntaram, dizendo: És tu o Messias? Dize-no. E ele disse: Se eu vos disser, não o crereis, e também se vos perguntar, não me respondereis, nem me soltareis. Desde agora o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus. Disseram todos: Logo és tu o Filho de Deus? E ele lhes disse: Vós dizeis que eu sou. Então disseram: De que provas mais necessitamos? Pois nós mesmos o ouvimos da sua boca. Então Yahushua foi sentenciado à morte por se declarar filho de Deus. E ele era mesmo. E da mesma forma você. Para se tornar filho de Deus, você vai ter que morrer por ele, sem negar o nome de Yahushua. Mas se você negá-lo, continuará sendo filho do diabo e receberá a mesma sentença que Satanás receberá: lago de fogo.